primeira questão. Considere que um poliedro possui 6 faces e que o número de arestas A está em função do número de vértices, de acordo com o gráfico da figura abaixo, que é essa figura aí essa reta, né? Sendo assim, determine o número de arestas desse poliedro. Então o que é que ocorre? Ele disse lá na questão, né, que nós tínhamos o número de arestas em função do número de vértices através desse gráfico. Ou seja, então se a gente for complementar esse gráfico aqui, vamos ficar assim, né? Então vamos colocar aqui, ó. Nós vamos ficar o número de arestas aqui e o número de vértices aqui, certo? E se a gente for encontrar essa função, por ser uma reta, a gente já sabe que a função é A em função de V, ela tem que ter o formato de uma equação do primeiro grau. Certo? E o coeficiente linear, ele vai ser zero, porque essa reta aqui, ó, é uma função linear, porque ela passa pela origem dos espaços, tá vendo? A origem dos espaços, pela origem do plano cartesiano. Então, o B é zero. Okay? O B é o valor da ordenada do ponto de interseção entre o gráfico e o eixo dos y. Então, nós sabemos que o B é zero. Se a gente sabe disso e pegamos um dos pontos, então nós temos um ponto aqui, que é este ponto, onde o valor do vértice é 20 e o valor da aresta é 40, a gente chega facilmente que o valor de A é igual a 2, certo? Até aí, tranquilo? Tranquilo, né? Beleza. Então, nós sabemos que o número de arestas em função do vértice é igual ao dobro do número de vértices. Então, a gente já sabe disso. Aí, qual é a relação de Euler? Como é que vocês escrevem a relação de Euler? Mas tranquilo, tranquilo. Então, o que é que vai acontecer? Ó? Se o A é 2V, então nós vamos aqui, ó, V mais A. Ele dá o número de faces, certo? Ele fala... sendo assim... Considere que 6 faces, né? Então ele coloca 6 aqui no número de faces. O A é 2V mais 2. Então a gente vai ficar que, ó, se a gente passar o 2V para cá, vai ficar menos V. Se eu passar o V para o outro lado, vai ficar V. E se eu passar o 2, vai ficar 4. Então, o número de vértices é igual a 4. O número de arestas, 8. Então, como lá na questão, o que ele pede, sendo assim, determine o número de arestas. Então, o número de arestas é 8. E a gente marcaria aqui essa opção aqui como sendo a opção verdadeira. Beleza? Então, qual foi a minha ideia na hora que eu elaborei essa questão? A ideia foi juntar geometria analítica através da equação da reta, e com isso aí a gente obtém o valor dos coeficientes, e usar a relação de Euler, que é uma relação que volta e meia está na prova da ESA, e que a gente precisa, pelo uso, decorá-la, ao invés de ter que fazer muito esforço. Então a gente memoriza através do uso.
Então eu fiz dessa forma. Agora, é também importante, e aí, como eu falei para os meninos ontem, é muito importante a gente lembrar que todas as grandezas que estão, né, todos os elementos da relação de Euler, número de vértices, de faces e de arestas, eles são do poliedro. Eles não podem estar relacionados com outro elemento do próprio poliedro, como a gente viu uma questão na prova aplicada em 2020 da SpaceX, que ele falava o número de arestas que partem de cada vértice. Então, esse número, ele não é o número de arestas do poliedro, certo? Então, a gente tem que ter um cuidado com o enunciado para não nos confundirmos, tá bom? Pessoal, essa questão tranquila, fica alguma dúvida na questão? O que é que vocês acham?